Olá, boa tarde. Opinião Litoral no ar, 10 de junho, e a gente recebe hoje no estúdio o Roberto Mohamed, que vai comentar sobre os fatos que marcaram a política nacional, e o ex-prefeito de Santos, deputado federal, Beto Mansur. Antes da gente começar as discussões aqui, vamos ouvir o que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que esteve ontem no programa Roda Viva, comentou sobre as emendas parlamentares. Vamos ouvir. O problema de emenda voltar para trás, meu amigo, certo? É simplesmente ela ficar onde ela deve ficar. Ela não tem que voltar para lugar algum. Ela tem que ter a origem correta aonde ela deve estar. Ela deve estar para cumprir um plano de governo de um presidente ou não? Então, mas a visão que a gente tem no Congresso é que o Congresso falou, bom, as emendas estão ali ao serviço do reduto. Essas coisas elas não podem ser negociadas a ponto de causar constrangimento a um presidente da República. Você não pode ser figurativo. Então, nesse caso, o senhor está do lado do Lula. Você não pode ser igual está lá. Então, tudo bem. A crise está aqui, está um problema tributário grave. O governo está metendo os pés pela mão, deve mais do que cada dia só aumenta a carga tributária, só quer arrecadar mais, só quer gastar mais. E o presidente está passeando na França. Pronto. É isso que quer o Brasil? Então, você acha que esse modelo deu certo? Não, isso não está dando certo, tanto que a aprovação... Destruiu o sistema político brasileiro. Como é que você vai conviver nesse sistema político atual? Como? E você vai poder implantar amanhã uma política de segurança, tá certo? Uma política. Você tem uma ideia, em segurança pública, gastei 17 bilhões, investi 17 bilhões em 6 anos e meio. O governo federal me repassou 980 milhões. Governador. Então, acabou. Então você hoje chega no ministro, olha, tem uma obra aqui, assim, não sei o que, não sei, liga para o relator. Bom, a gente vai agora fazer os comentários. Eu começo com o Beto, que você já foi deputado federal também, né, Beto? E o Caiado, ele é um forte pré-candidato concorrente à presidência da República, né? Queria que você fizesse uma análise aí sobre essa declaração dele. Primeiro, cumprimentar todos vocês e cumprimentar Mohamed, a você, querido. E dizer que o Caiado é uma figura que tem muita chance dentro do quadro atual que a gente visualiza no Brasil. Ele tem muita chance como candidato à presidência da República. Lógico que ele faz uma série de comentários, principalmente agora, sobre emenda parlamentar, etc. Eu diria para você que ele está correto no que ele está falando. Bom, eu fui parlamentar durante muito tempo, fomos deputados juntos. Depois o Caiado passou a ser senador da República e se tornou governador do estado de Goiás. E a gente mantém aí uma relação muito forte, muito profícua, e eu tenho muita relação com ele. Ele faz uma série de comentários mostrando que o Executivo precisa, de alguma forma, atuar junto ao Congresso Nacional. Essa questão que envolve emendas, e a gente percebe que no passado nós tivemos aí emendas, elas não foram informadas, elas tinham um segredo, coisa que na minha época nunca existiu. Quando você faz uma emenda parlamentar e destina um determinado recurso para um setor, ou uma prefeitura, ou um setor de serviço do governo, etc., precisa ser informado. Não dá para fazer segredo sobre isso. Mas a gente precisa ter atenção em tudo aquilo que ocorreu ao longo do tempo com relação às emendas parlamentares, e a gente precisa, de alguma forma, liberar estes recursos para que a sociedade possa ser atendida. O que se percebe hoje é que o governo, muitas vezes, não vem liberando recursos necessários para aquilo que foi destinado a ele. Se você tem uma emenda parlamentar, você tem a obrigatoriedade desta liberação para que, lógico, o próprio parlamentar que fez a emenda, ele possa acompanhar esse processo como um todo, e as prefeituras e
os setores de atividade dentro da União, dentro do governo, eles possam ser bem atendidos. Roberto. Tem uma coisa que me chama a atenção, o Beto, porque é o seguinte, o Caiado parece que momentaneamente esquece disso, né? O Bolsonaro cria o orçamento secreto e principalmente a questão da emenda impositiva, porque é esse o problema, porque ele terceirizou a negociação política, coisa que o Temer não fez, o Lula não fez, a Dilma não só não fazia negociação, como nem terceirizou, por isso caiu. Criando o orçamento secreto com Lira e Ciro Nogueira. O problema é, voltar atrás nisso vai ser muito difícil, porque o Congresso vai fazer um enfrentamento para manter. O problema é que, realmente, do jeito que está, não dá. Porque você não consegue cumprir programa de governo. Você tem uma emenda para uma organização de balé, para uma OS no Nordeste, para uma OS em Santa Catarina, mas nada vinculado com o projeto. Antigamente, como é que fazia? São jabutis, né? Exatamente. O problema é que, antigamente, isso até favorecia o deputado. Você tinha uma emenda, mas dependia do Ministério do Planejamento para liberar. Você tinha que ir lá, o prefeito, o pessoal da cidade, ia ter que conversar com o deputado da região para ele ir até o Ministério do Planejamento para ver se aquela emenda se enquadrava num programa de governo, do governo do Poder Executivo. Isso fortalecia o deputado. Hoje não, virou um ninho de corrupção, porque os caras mandam dinheiro para onde eles querem. O problema é que falta dinheiro para investimento básico. Mas é muito bonito quando o cara é candidato a presidente e ele promete qualquer coisa, o Caiado dizer que assim não pode. Tá bom, qual é a solução? Você acha que tem a menor possibilidade, por mais que o governo tenha deputados, ou tenha uma frente que negocie, ou tenha um bom articulador, voltar atrás nisso, Beto? Depois que você deu esse poder todo para os deputados e senadores? Eu acho que você precisa, de alguma forma, ou seja, o executivo junto com o legislativo, precisam, de alguma maneira, achar uma solução que seja viável para a questão que envolve o recurso que sai do governo destinado à sociedade como um todo. Então, esse é o grande problema que a gente está vendo. Nós vamos ter que achar uma solução para isso. O que a gente percebe é que o governo hoje tem uma dificuldade muito grande o governo está ruim, de uma forma geral, o governo está muito ruim, mas há uma dificuldade grande de relacionamento com o Congresso Nacional. E o mais curioso, eu não sei se você concorda com isso, onde a gente vê os verdadeiros problemas não está nos ministérios que negociou com republicanos, com a União Brasil, está nos ministérios do PT. É lá que é o problema. O Ministério da Educação está na mão do PT. O Ministério da Saúde está na mão do PT. Não tem programa de governo, não tem uma saída. É inacreditável. Você se personificou durante uma boa parte da sua vida política o antipetismo na nossa região. Mas depois você, ao mesmo tempo, você sempre conviveu bem com ele. Você participou do governo Dilma estando no Congresso Nacional e tinha uma boa convivência com eles. Mas você não acha que o PT parece que voltou? A gente achava que eles iam fazer autocrítica. Não, ele voltou pior do que ele era. Porque eles estão se comendo e preocupados. Eles se preocupam mais com a presidência, a eleição para a presidência do PT, do que de dar um rumo para o governo, velho. Com a administração. Eu concordo. Eu acho que há uma dificuldade muito, muito grande, principalmente nesses setores de atividade em que o PT está dirigindo. Mas o que eu quero dizer para você na prática é que nós precisamos achar uma solução para esse problema, porque essa questão que envolve emendas secretas, nossa, há quanto tempo a gente está vendo isso? Há quanto tempo tem essa discussão? Então, e o governo, e o país numa situação difícil, financeiramente difícil. E você pega o próprio presidente Lula viajando, ele adora uma viagem. Então, ele está fora do país, está viajando, está mantendo lá os relacionamentos que
ele procura ter, mas a gente tem problemas para serem equacionados e precisamos de um bom presidente. Até aproveitando esse tempo final, eu queria que você, justamente para pegar esse teu gancho, o problema talvez seja a negociação. A Gleice até que não está dando tanto trabalho, todo mundo achou que ela ia arrumar confusão com todo mundo, não arrumou. Mas tem uma figura nesse governo que você conhece bem, porque na época ele estava no DENIT, Rui Costa. Esse cara é um problema. Até o padrinho dele, que é o Jacques Wagner, brigou com ele. Você não acha muito inacreditável que você tem um cara fazendo articulação política que ninguém gosta dele? Sim, mas ele é um cara de muita relação com o Lula. Entendeu? Será que dizem, foi ele que apresentou a Janja para o Lula? Esse é o problema, entendeu? O Lula mantém o Rui e aí você vai perguntar para ele se tá bom, ele acha que tá ótimo, o Lula, entendeu? Então, é difícil você ter uma figura como o Rui Costa não tendo relação com uma parte considerável do Congresso. O Congresso já é um lugar de dificuldades. Eu visualizo, e já fiz até comentários aqui com você, é muito difícil a gente ter lideranças hoje dentro do Congresso Nacional. Não é fácil. Você pensar alguém e você fala, ó, essa figura aqui, ela exerce liderança, ela trabalha, quando sobe na tribuna para fazer um discurso, o Congresso para ouvir, porque é algo de interesse deles e do país. Beto, a gente Difícil vai isso. para um rápido intervalo agora. Na volta a gente continua com essa reflexão e a gente também vai ouvir uma declaração de outro governador, que é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que fez uma declaração bem polêmica envolvendo a ditadura. A gente volta já já. De volta com Opinião Litoral, e a gente estava falando no primeiro bloco sobre uma declaração durante o programa Roda Viva do governador, né, de Goiás, Ronaldo Caiado, e a gente estava, inclusive, discutindo aqui, o próprio Beto Mansur estava falando sobre esse papel, né, das emendas parlamentares e tudo mais. Vamos continuar ouvindo, né, Beto, que eu te interrompi no primeiro bloco. Vamos lá. Não, resumindo a vocês, eu acho que a gente precisa buscar no Congresso Nacional, pensar o que for possível de lideranças e tentar negociar aquilo que seja de interesse do país. Muitas vezes, o Congresso busca uma alternativa viável para o país, não aquilo que, eventualmente, o PT queira, ou o presidente Lula queira. Vai buscar uma alternativa para o país. A gente precisa acompanhar isso com muita atenção. O Ronaldo Caiado também fez uma declaração sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Com a anistia do senhor, vai desafiar decisões do Supremo. Eventuais condenações que vão acontecer agora. A decisão do Supremo não é soberana. Não, deixa eu completar. A Constituição brasileira dá ao presidente essa prerrogativa. Deixa eu completar a questão. Então, tudo bem. Então eu estaria exercendo. Eu não estou usurpando de uma prerrogativa do Supremo. Sim. Eu estou. O presidente tem essa prerrogativa. Perfeito. É só por uma questão política de relação entre os poderes. O senhor acha que o Senado tem que atuar mais na limitação dos poderes do Supremo? Qual que é a opinião do senhor hoje sobre a atuação do Supremo? Sobre a atuação do Supremo, eu defendo, é uma posição minha, pessoal, eu já tive a oportunidade de expor isso quando senador da República, mandato. Tá? Isso eu acho que dá um perfil para o Supremo capaz de poder saber que a pessoa tem início e fim do mandato. A condição de que a interinidade até 75 anos de idade, isso faz com que haja uma situação de não só de acomodação, mas ao mesmo tempo de ampliação de poderes e de prerrogativas. Eu vejo que o mandato ele é muito mais, vamos dizer, adequado para o momento que nós estamos vivendo no Brasil.
mandato. A pessoa cumpriu o seu mandato, ali tem a vaga do outro, que será só batinado, que irá para ocupar o cargo do Supremo Tribunal Federal. Esse é meu pensamento específico sobre esse assunto. Roberto. Esse é viajar na maionese, né? E fazer propaganda antecipada para presidente. Não tem nenhuma corte constitucional no mundo que tenha mandato. Justamente por quê? Isso não é criado à toa. Nada no direito é à toa. A Corte Constitucional tem um mandato vitalício justamente para que ela não fique navegando ao sabor do governo de plantão. Eu dou 8 anos de mandato, ou seja, um presidente vai poder eleger todo mundo. Não pode ser assim. Isso é não saber nem o que está falando. Vai ver que ele incorporou o Caiado, que era presidente da UDR, né? Mas o grande problema é que eles esquecem que quem criou essa situação toda... e aí, Beto, eu tenho eu estava conversando com o Vicente ontem sobre isso. Quem fez isso foi a Constituição. A Constituição de 88, quando criou o mandado de injunção, que era a possibilidade do Supremo determinar ao Congresso que fizesse uma lei regulamentando a Constituição, caso eles não fizessem, ou seja, pela preguiça, pela inércia ou pela falta de articulação, e não fizessem no prazo de 6 meses, o Supremo faria a regulamentação do artigo constitucional. Então, essa politização, ou melhor, esse papel, quem deu foi a Constituinte de 88. O Supremo hoje só está exercendo o que ele queria sem o mandado de injunção. A verdade é essa. Não pode fazer bobagens, como está querendo fazer agora com a questão do marco da internet, de querer, ele só tem que dizer se é constitucional ou inconstitucional, ele não pode querer ampliar os efeitos, que aí ele está legislando. Mas quem criou esse monstro foi o Congresso Nacional Constituinte, na Constituição, quando deu o poder do Supremo agir no vácuo do Congresso. E aí eu me lembro de uma frase sua, não tem vácuo de poder. Se você não ocupar o espaço, alguém vai ocupar. E se o Congresso não ocupa o espaço dele, o Supremo tomou conta. Você não concorda com isso? Sim, eu concordo. E eu vou dizer uma coisa para você, o Supremo adora legislar. Entendeu? Então, quando a gente percebe e visualiza os membros do Supremo, são figuras nas quais a maioria deles nós já convivemos, também dentro de governo, por exemplo, o caso de muitas figuras que lá estão exercendo função, foram pessoas ligadas de alguma forma a nós. Se você pegar, por exemplo, eu tenho ótima relação com alguns membros do Supremo, tipo Gilmar Mendes e etc. Então, são pessoas, muitos deles reservados, procuram ficar o máximo reservados possível, mas têm uma noção exata do que vem ocorrendo dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara e dentro do Senado. Então, é algo muito, muito complicado de você fazer uma análise fria sobre o que pode acontecer dentro do Supremo Tribunal Federal. Existem algumas ações, não sei se você concorda comigo, você é advogado especialista no direito, algumas ações que deveriam ser julgadas em instâncias inferiores e não no próprio Supremo. Você pega esse caso agora, que eles acabaram assumindo como algo de interesse do país e que pode haver aí pode haver um levante contra a própria nação, etc., que foi aquela ocupação no dia 8 de janeiro. E acabam julgando figura agora, que vai depor hoje, como o próprio Bolsonaro, e é algo que impressiona muito a muita gente defendendo que esse julgamento deveria ir para a instância inferior e não ser julgado no Supremo. No caso desse núcleo duro, eu acho que é do Supremo até pelos cargos deles.
Mas eu nunca entendi o deslocamento de competência para julgar a manicure no Supremo Tribunal Federal. Ou para julgar a senhorinha que foi... Primeiro que eu não acho que é senhorinha nem coitadinha da manicure que não tinha nada que está lá. Mas são pessoas que não têm fórum privilegiado. E o Supremo não é um tribunal penal ordinário. Eu acho que perde um pouco, isso a gente discutiu ontem também. O Supremo começa a perder a sua essência. Quando ele começa a se preocupar com o varejo e esquece o seu papel. Tem um monte de processo parado no Supremo, sem julgamento, justamente porque não tem tempo para julgar. E são questões extremamente relevantes. E não pode esquecer, é o Supremo que julga o conflito entre os estados. Sim. Então a gente está vivendo hoje num momento em que o Supremo está virando uma vara criminal de Santos, julgando pessoas por vandalismo. O problema todo, nem mesmo o crime de golpe de Estado atribui competência ao Supremo. Não é ele, podia deslocar para a Justiça Federal, mas jamais para a Corte Constitucional. O problema é voltar atrás hoje. É aquilo que a gente falou. O Congresso vai aceitar não ter as emendas para fazer o que bem entende no seu curral eleitoral? Não vai querer abrir mão de competência. O Supremo vai aceitar a revogação desse papel que ele tem? Também não vai aceitar. Só que aí que tá. Aí tem duas opções. Ou a gente vai para o rompimento institucional, que a gente não quer, e eu sei que você é um democrata também. A gente, no próximo bloco, depois vai poder falar dessa declaração absurda do Zema sobre a suposta ditadura. Mas o principal, Beto, é que se a gente não fizer, eu não digo rompimento institucional, mas se não houver uma pressão popular, ou não houver aquela hora que o cachorro percebe que se continuar mordendo o rabo vai ficar em carne viva, e quem vai sentir a dor é ele. Eu acho que a gente está chegando nesse momento, não está? Sim. Vamos acordar, né? O que é que a gente pode fazer agora? Lógico, a gente está aqui comentando, criticando, elogiando, etc. Mas as cartas estão muito definidas e foram jogadas na mão dos diversos setores de atividade que a gente tem. E o Supremo hoje, de alguma forma, está exercendo um papel de defensor da democracia contra quem eventualmente quis ocupar o país, quis derrubar o presidente Lula eleito, quis isso e aquilo. Nós precisamos aguardar para saber exatamente a que ponto que a gente vai chegar. Eu espero que haja uma decisão coerente por parte dos ministros do Supremo e que a gente não tenha problemas graves acontecendo, como o caso dessa moça que acabou... A manicure do batom. Acabou batendo lá na estátua e pegou, se não me engano, 17 anos de prisão. Coisa que está em casa hoje, etc., mas continua com a pena. Beto, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta, como o Roberto disse, a gente vai repercutir a declaração, então, do Romeu Zema, governador de Minas Gerais. A gente volta já já. Estamos de volta com Opinião Litoral. Agora a gente vai ouvir um trecho de uma declaração feita por Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais e outro pré-candidato à presidência da República. Olha só o que ele falou sobre a ditadura. O senhor, caso saia candidato à presidência, se eleja presidente da República, o senhor concederia indulto ao Bolsonaro? Não foi concedido indulto a assassinos, a sequestradores aqui? Durante o que eles chamam de ditadura, né? Agora você não vai conceder. O que eles chamam de ditadura por quê? O senhor não tem essa convicção de que foi uma ditadura? Não sei, eu não sou historiador, nunca aprofundei. O senhor tem dúvida que foi ditadura? Acho que não. Acha que não, mas foi, acha que não tem dúvida? Então, mas se teve sequestradores, assassinos, etc., que tiveram anistia, não foi? Então, eu acho que nós temos de olhar para o futuro.
Na minha opinião, quando você está fazendo política e só procurando atacar, diminuir seus adversários, eu acho que essa política prejudica muito o andamento da gestão. Governador, eu vou precisar esclarecer esse ponto para não ter um mal-entendido. Quando você fala acho que não houve ditadura ou acho que não tenho dúvidas de que houve? Acho que tudo é questão de interpretação, Fábio. Eu acho que aí... Mas qual é a sua interpretação, governador? Houve ou não ditadura? Eu prefiro não responder, porque acho que há interpretações distintas, né? E houve terroristas naquela época? Houve também. Então fica aí. Acho que os historiadores é que têm de debater isso. Eu preciso preocupar hoje, eu acho que é com Minas Gerais. Mas eu posso entender então que o senhor daria o indulto ao Bolsonaro? Sim, daria. Daria sim. Historiadores que devem interpretar a ditadura, Roberto? Você sabe o que é mais impressionante, né? Como o povo mineiro elegeu um ignorante, semi-analfabeto, boçal e o pior, covarde, para ser governador de estado. Primeiro, a besta não sabe a diferença entre indulto e anistia. Segundo, a besta também não sabe, este idiota não sabe que a anistia de 1979, dada pelo governo militar, não foi a esquerda que anistiou o sequestrador e tal. Ela vedava a anistia a crime de sangue. E você que teve um pai que foi caçado, preso, perseguido, eu acho que isso aí deve dar até nó no estômago. Nenhum sequestrador ou terrorista foi anistiado em 1979. E confundir indulto é o cara estar condenado e é libertado e tem a sua pena revogada por um ato do presidente da República. Este ignorante confunde a anistia, que anistiava crimes cometidos durante a ditadura para os dois lados, porque se tem terrorista, sequestrador e assassino aí, é Brilhante Ustra, Brigadeiro Munier, do Paraçar, eram os caras que torturavam, que assassinavam, Fleury, porque a anistia foi uma jogada do Golbery para deixar todo mundo quieto e não acontecer no Brasil, que depois aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina. Mas um ignorante desse é governador de um estado e acha que pode ser presidente da República. E ele é covarde, ele não se posiciona. Gente, é inadmissível. Eu perguntei já aqui, Beto, 2 vezes. Ele foi governador do mesmo estado 2 vezes por um partido, o Novo, que é um partido meio ridículo, né? Faz prova e currículo para lançar um candidato para essa escola. E não elegeu um deputado estadual no partido dele. Ele é tão bom governador que ele não conseguiu eleger no estado dele. E vamos falar então do segundo mandato, né? No primeiro era novidade. Ele não elegeu um deputado estadual do Novo. Falei, esse homem tinha que ter vergonha de sair de casa. Ele quer agradar os bolsonaristas, não sabe como, mostra o quanto é semi-analfabeto. Um cara que chegou cheio de valentia no governo de Minas e a Assembleia colocou em 6 meses, a Assembleia ajeitou ele, falou, fica quietinho aí, senão vai ter impeachment. E aí ele mudou e virou um governador igual a qualquer outro. Nem as orientações do partido dele ele segue. Quer dizer, esse tipo de... É isso que a gente vai ter no quadro sucessório de 2026? Esse tipo, porque o Caiado, com todos os defeitos dele, é um cara esclarecido, um médico, tem uma formação fantástica. Mas não te ofende, Roberto, com toda a tua história? Você foi fundador do PSDB, participou daquele movimento todo de redemocratização do país. O cara falar que suposta ditadura, que não houve ditadura, que isso é coisa de historiador. É claro que nós tivemos ditadura. Nós tivemos um momento no Brasil em que os militares acabaram tomando o poder. Eu tive um pai que foi eleito democraticamente, na época até do presidente João Goulart, exerceu um mandato por 2 anos e foi cassado pela Revolução. Foi preso no Raul Soares e teve lá uma série de problemas pessoais, ele mesmo, com tudo isso. Mas é claro que nós tivemos um período de exceção no Brasil, sem eleições e com uma série de problemas, principalmente com relação a mortes, e tantas outras coisas que ocorreram no Brasil, e a gente acompanhou tudo isso, que temos um pouco mais de idade aí,
com muita atenção e sofremos com tudo isso. Tanto que chegou um momento em que uma parcela considerável do setor de segurança do Brasil, os militares, etc., acabaram concordando em abrir mão da administração pelos problemas que estavam existindo no Brasil. Mas é claro que a gente teve ditadura. Então, Não dá para passar pano. Fechar os olhos. Não dá para fechar os olhos e não dá para dizer que nós não tivemos, que a ditadura foi relativa. Não existe isso. Ou você teve ditadura ou não teve. Ou você teve problema durante o período em que você teve levantes, etc. Muita gente acabou morrendo. A gente sabe disso. Então, é claro que nós tivemos ditadura. O que mais me chocou foi quando ele finge indignação e falando algo que demonstra que, como um governador de Estado, não sabe a diferença de indulto para anistia. Ele está confundindo a anistia, que foi uma coisa relativa a quem foi perseguido, punido e teve a sua vida afetada pela ditadura, exemplo do seu pai. Sim. E quanta gente que foi demitida de estatal, demitida do serviço público. Isso era anistia. Ninguém teve indulto no Brasil. Você vê, ele não sabe a diferença. Como é que esse homem, governador do segundo maior estado do Brasil, onde não conseguiu eleger nenhum deputado estadual do partido dele, não tem liderança nenhuma, faz uma cara de indignado, sem saber do que está falando, e confunde indulto com anistia. E o pior, para agradar os bolsonaristas, e aí nem o Caiado eu acho que teria coragem de fazer isso, teve a coragem de relativizar a ditadura, o golpe militar, mas de uma forma, eu não sou historiador, mas você não é nada, né? Para mim, o que ficou claro é que não passa de um Zé Mané que gosta de queijo, mas que não teria condições sequer de estar governando o estado de Minas Gerais. Sinceramente, não acredito que o setor mais à direita do Brasil goste de ouvir uma coisa dessa. Por que desqualifica as próprias afirmações deles? Eu não sinto que quem, por exemplo, apoiou a ditadura, quem apoiou o regime de 64 e etc., e a gente vê que isso tem mais de 60 anos. Já está com bastante idade para fazer uma análise fria do que eventualmente aconteceu no passado e poder dar a sua opinião hoje. Pode, eventualmente, esse cidadão perder algum tipo de voto? Claro que pode, mas diria para você que perde muito mais voto fazendo uma declaração dessa. E tem um detalhe, né? Ele tem um partido como o Novo, que mudou, né? O Novo dizia que não usava dinheiro público, agora resolveram usar a verba de campanha. Mas, Beto, o Novo representa o quê? Talvez tem 5 deputados ou 4 deputados federais, uma coisa assim, um partido absolutamente que não existe. Esse cara não vai ter tempo de televisão, não tem estrutura partidária, e é inexistente na política nacional. Quer dizer, é o desespero de quem não sabe o que vai ser o que vai acontecer quando acabar o mandato, e quer uma candidatura que não tem a menor chance, porque jamais o Bolsonaro vai escolher um cara desse para ser o seu apaniguado. Se ele não faz isso nem com o Tarcísio até agora, não vai fazer com isso. Sim, eu concordo com você. Eu sinto que o Zema é uma figura que está deixando o seu segundo mandato e quer, de alguma maneira, ter uma posição política ao longo desse tempo. Essa é a minha visão. Precisamos aguardar o que vai acontecer. Bom, então daqui a pouquinho a gente volta com mais análises aí dos acontecimentos aí no nosso país. A gente volta já já com Opinião Litoral. O Opinião Litoral está de volta e a gente agora vai repercutir com os nossos comentaristas a decisão do ministro Haddad, que conseguiu negociar o aumento do IOF
com mais impostos. O que você teria a dizer sobre isso, Humberto? Sabe o que eu acho inacreditável? O Lula deu um esporro no Haddad quando começou a gritaria e ele voltou atrás na questão do IOF em relação às aplicações lá fora, em que ele disse que é inadmissível que se tome uma decisão na área econômica e não se reúnam com a base do Congresso. Olhe bem a observação do Lula, porque até então não estava em discussão, parecia gritaria da oposição. Não era, Beto. Ele não comunicou, ele não chamou os deputados do PT, do PSB, do PDT, do PSOL, do PCdoB para conversar e falou: olha, pessoal, eu vou fazer isso aqui, vocês vão ter que defender isso aqui. Ele não tomou esse cuidado mínimo. Você conheceu o Haddad, você conviveu com ele. Dava para acreditar que ele ia ser tão inábil como o ministro da Fazenda? Eu não sei se ele foi inábil ou se ele sabia o que ele estava fazendo. Difícil te dizer hoje se o Haddad cometeu um erro político nessa avaliação, entendeu? Ele deve estar dando pelotas para o Congresso, não se preocupando com determinadas figuras, principalmente os componentes da base do governo, e ele deve sentir que os componentes do PT, PSB e etc., vão votar de olho fechado naquilo que ele propuser. Esse é um detalhe que eu sinto. O Haddad não é nenhuma figura que não tem competência e que, eventualmente, não entenda das coisas. Ele foi prefeito de São Paulo, ele tem experiência. Ele é um cara de esquerda, mas dentro do mundo dele, ele tem experiência, tem a competência dele para, eventualmente, estar no setor onde ele está. Agora, a aprovação do IOF, a negociação que eventualmente está fazendo, a gente precisa se aprofundar e saber exatamente o que o Haddad quer para poder aprovar e o que se consegue negociar nessa aprovação para a gente não ter um aumento desenfreado de impostos, principalmente junto à sociedade, à empresa privada e etc., e para que a gente possa fazer com que o país tenha o seu crescimento. Se você pegar, por exemplo, hoje, setores como agricultura, precisa de muito investimento para ser feito para poder ter retorno financeiro, não só para o produtor rural, mas principalmente para o governo. Porque o setor é um grande exportador de alimentos e vai continuar sendo. A mesma coisa acontecendo com outros setores de atividade do Brasil nessa pretensa competição com os Estados Unidos, eles aumentando as suas tarifas, os seus impostos, etc., e a gente podendo trabalhar com, eventualmente, uma tarifa mais baixa, podendo exportar aquilo que os Estados Unidos podem deixar de exportar para outros países. Só deixa eu pegar carona numa coisa, porque você falou do que ele está compensando, né? Ele vai aumentar o imposto nas apostas. E eu vou aí usar a sua experiência que você teve no Congresso o tempo todo que você teve. Como é que eu posso aprovar um cassino aqui num celular, na palma da mão, e não aprovo um cassino físico que gera imposto, é auditado, que é obrigado a dar prêmio, porque se, como em Las Vegas, se não der 15% do que arrecada, o cassino é multado. Existe uma comissão que tem que aferir todas as máquinas como se fosse um taxímetro de táxi, gera emprego para artista, para garçom, cozinha, criam hotéis em cima deles. E a gente não consegue passar, Beto.
por todo o tempo que você esteve lá. E você, inclusive, pegou a época do negócio do bingo, que tinha que ter uma entidade esportiva, deu máfia, você participou da CPI em cima disso. Por que a gente consegue ter um deputado tão hipócrita a ponto de não se incomodar com um cassino no celular, até na mão de uma criança, e não deixar aprovar um cassino de verdade, liberar o jogo e regulamentar, por exemplo, o jogo do bicho? Tá, eu acho muito difícil você ter regulamentação física de cassino dentro do Brasil. Qual é o discurso da bancada evangélica ou de quem não quer? São contra. Eles defendem que não deve ser aprovado. Aí é uma discussão que existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Principalmente, não digo nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem Cada estado tem a sua legislação. Sim, mas os Estados Unidos tem lá em Las Vegas algo muito concentrado de jogo. E quem visitou, quem conheceu, eu, por exemplo, conheci, etc. Mas eu vou lá uma vez, não volto mais, entendeu? Então, até porque não mexo com o jogo. Mas, para quem gosta, é algo muito interessante, o que os americanos acabaram fazendo. Mas eu acho particularmente muito difícil que a gente aprove isso. Aprove essa legislação para você ter fisicamente jogo, ter roleta, ter isso e aquilo. Acho muito difícil. Opinião, pelo que a gente percebe, pelo que a gente vê, opinião dos parlamentares mesmo. Não é só os evangélicos, então? Não. Não? Por exemplo, se você me perguntar, eu sou aprovar cassino no Brasil, eu sou contra. Então por que pode bet? Não, pode bet, mas aí é que tá. Eu concordo que o que você está me falando, eles acabaram aprovando essa bet e você pode jogar no celular, você pode fazer bingo, você pode jogar pôquer, você pode ter toda a atividade pelo celular. Mas, fisicamente, eu acho muito difícil. Então, a gente vai ter que sentir o que o Congresso vai aprovar toda essa legislação, para que a gente possa ter uma melhor arrecadação dentro do Brasil e poder tocar a vida. O grande problema hoje, Mohamed, é que tem muita discussão vazia e você não tem alguma coisa mais consistente para que a gente possa ser contra ou a favor, defender ou não defender. Está se aguardando aí o que vai ser feito para você ter um aumento de impostos, você ter uma melhor arrecadação. Mas, na verdade, não discute o problema. E não está se discutindo questões profundas envolvendo o dia a dia da sociedade. Essa é a grande questão que existe. Vamos ver como é que vai ficar, né, os próximos dias e como é que o governo federal vai equalizar tudo isso. Essa edição do Opinião Litoral fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Muito obrigada, Beto Mansur e Roberto Mohamed. Até lá. Tchau.